Olá, nós estamos vivendo este tempo da Quaresma, um tempo em que somos convidados a subir um monte com Jesus. Este tempo de desacelerar, respirar fundo, este momento também de encontro, de intimidade com o Pai. E nós estamos aqui dando sequência no segundo domingo da Quaresma, este tempo especial e propício que Deus preparou para cada um de nós, com o nosso programa Coração Conectado. E hoje eu te convido realmente a pensar e a escrever aí nos comentários: eu tenho necessidade de Deus? Eu desejo a Deus? Então, por um instante de silêncio, se recolha e faça essa pergunta a si mesmo, né? Eu tenho necessidade de Deus, eu busco, eu desejo a Deus? E é uma pergunta onde nós vamos revendo e pensando e procurando, né, a saber como que está também essa intimidade, como está essa vivência também, essa busca de oração. E nós estamos aqui também com a irmã Jamaína, a irmã Luana, e estaremos juntas também hoje aqui, neste momento de reflexão e de oração com cada um de vocês. E como no nosso primeiro episódio, nós sempre temos um texto bíblico que norteia, que ilumina a nossa reflexão, também neste dia nós queremos já iniciar pedindo as luzes, a ação do Espírito Santo para este nosso momento de meditação, também de reflexão sobre a palavra, que esse mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto, como nós refletimos no episódio anterior, para que ele continue nos conduzindo nessa peregrinação do nosso caminho quaresmal, que nós possamos conservar os nossos corações abertos, disponíveis para ouvir e acolher a palavra de Deus. E neste dia nós convidamos vocês para refletirmos juntos sobre o Evangelho segundo Mateus, versículos 22 ao 27. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." E quando nós refletimos sobre essa passagem bíblica, é bonito nós pensarmos que quando os discípulos estavam nessa travessia do mar, Jesus estava rezando. E se nós voltarmos um pouquinho no trecho do Evangelho, antes Jesus tinha multiplicado os pães para aquela multidão. Depois ele despede as multidões, os discípulos entram na barca e Jesus sobe ao monte para rezar. Então, em muitos momentos no Evangelho, nós vemos esse modelo de oração que o próprio Jesus nos dá. Jesus que age a todo momento, né? Ele passou pelo mundo fazendo bem, mas ele não abriu mão desses momentos de oração que são tão importantes, que realmente sustentam a nossa missão. E os discípulos sentem medo quando eles percebem, né, o movimento do mar, o vento que era contrário, mas ouvindo aquela voz de Jesus: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Em muitos momentos na nossa vida, na nossa caminhada de oração, a gente precisa ouvir novamente, né, essa voz de Jesus que sempre está aqui para nos lembrar que em meio às tempestades da vida, aos momentos de dificuldade, ele vem nos lembrar que ele está conosco e que nós não precisamos ter medo. É claro que o medo não é algo que a gente consegue parar dessa forma, né? É algo muito mais difícil. Mas como é consolador para nós ouvir essa palavra de Jesus neste dia,
nos recordando que Ele está conosco, que Ele está nessa barca da nossa vida também. Então, que nós possamos neste dia, mais uma vez, pedir a Jesus para que Ele nos ensine a fazer esse justo equilíbrio, né? Da ação, mas também da contemplação, da oração, dos momentos de intimidade, porque nos momentos mais decisivos da vida de Jesus, Ele estava no monte rezando, pedindo luzes para o Pai, e assim aconteceu todo o ministério dele. Então, que nós possamos também fazer a nossa oração neste dia, pedindo a Jesus para que Ele sempre permaneça conosco, mesmo em meio aos ventos contrários, às dificuldades pelas quais nós passamos nesta vida, que nós tenhamos sempre a confiança e a certeza de que Ele está conosco e que possamos bem vivenciar os momentos de união com o Senhor, na certeza de que são eles que sustentam a nossa vida, que sustentam também a missão que Ele nos confia. E fundamentados, né, no Evangelho, a gente recorda da bem-aventurada Clélia Merloni, nossa fundadora, que a oração era indispensável para ela nos momentos de noites, de tempestades em que ela viveu. Quantas vezes ela se recolhia no seu quarto? Quantas vezes, no momento de desesperança, ela confiava no Sagrado Coração de Jesus? Para ela, a oração era indispensável. O que é indispensável na nossa vida? O pão, o ar, a nossa existência, né? E tem uma frase bonita dela justamente disso, dessa oração, como indispensável à nossa vida. Por isso que o próprio Jesus, ele sobe ao monte, esse desejo de estar com o Pai. E a bem-aventurada, ela foi essa mulher que buscou muitas vezes o Senhor, em diversos momentos e com diversas pessoas. Ela também direcionava as pessoas a buscarem o Cristo por meio da oração. Então, que você possa confiar no coração de Jesus em meio a tantas tempestades. E nós podemos nos perguntar, né, o que tem sido a oração? Ela tem sido luta, ela tem sido entrega, ela tem sido verdadeiramente ação de graças, porque nós, enquanto consagradas, e vocês que estão aí, vocês jovens, adolescentes, não é fácil subir o monte da oração. É necessário perseverança, disciplina, desejo de estar com o Senhor. E precisa-se de uma educação. Por isso que o período quaresmal, ele nos educa a caminharmos com Cristo. E nós vemos a oração como esse caminho, esse exercício, né? É como quando nós fazemos os exercícios espirituais, que são o retiro. Então não são dias tranquilos e fáceis, né? Mas são dias realmente intensos, né? Porque o nosso corpo, né? Nós rezamos com tudo aquilo que somos, né? Então o nosso corpo às vezes está mais cansado, mais preguiçoso, né? Então a oração é esse exercício, né? Que nós todos os dias fazemos esse movimento de se colocar novamente, né? E mesmo naqueles dias que eu não estou tão disposto para rezar, mas me colocar em oração da forma como eu estou, né? Olha, Senhor, hoje eu estou cansado, hoje estou feliz, estou alegre, eu estou chateado, né? Então a oração passa por tudo isso, né? Esse caminho que nós vamos fazendo também, assim como nós vemos o caminho de Jesus, né? Porque durante esses 40 dias que nós refletimos Jesus no deserto, não foi algo tão simples e fácil, né? Vou me retirar para o deserto e que bom, que bonito ficar aqui, né? Então ele teve também todo esse lado mais empenhativo, mas com esse desejo, com uma finalidade, né? Como nós dizíamos, né? Esse desejo de Deus, né? Esse desejo de estar com o Pai, de estar com Deus.
E é bonito pensar também que Deus, ele não tem necessidade da nossa oração. Somos nós que necessitamos estar junto de Deus, ouvir a voz dele, também falar aquilo que se passa no nosso coração, porque a oração ela precisa ser esse diálogo íntimo entre duas pessoas que se conhecem, que se amam. Então, disso a gente vai tirando aquele peso que muitas vezes a gente pode colocar, pensar que a oração é uma obrigação. Eu tenho que ir lá cumprir horário todos os dias. A gente tira toda a beleza do encontro e do desejo que deve brotar naturalmente em nós. Então, pensar a oração como um diálogo mesmo, né? Dessas pessoas que se amam, que querem estar juntas, que querem ouvir a voz uma da outra, né? Acho que a nossa relação com o Senhor, ela parte muito disso. E o desafio dessa semana está muitíssimo especial. Tem a ver com exame. Exame do consciente, perceber por onde tem passado Deus no meu dia. Então você vai, no final do seu dia, retire-se em silêncio, pergunte-se: a que eu sou grato hoje? Onde eu percebi Deus na minha caminhada? Aonde que eu preciso melhorar enquanto pessoa, enquanto filho e filha amada de Deus? Qual é o monte que eu preciso me direcionar para me unir com Deus? Estamos concluindo mais um episódio do Coração Conectado. Subimos ao monte com o Senhor e agora desceremos para a concretude da nossa vida. E se fez sentido o conteúdo desse episódio, compartilhe, comente e nos veremos nos próximos episódios.